Olá, pessoal! Voltamos com a segunda temporada do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha a conversa com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura brasileira. Olá a todos! Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC. No episódio de hoje do IPC Explica, continuaremos a abordar o currículo de sustentabilidade do cacau, focando na gestão social. Nessa conversa, vamos analisar como as boas práticas sociais podem transformar a qualidade de vida de produtores e trabalhadores rurais, além de fortalecer toda a cadeia produtiva. Para contribuir com o nosso bate-papo, temos o prazer de receber dois grandes especialistas. Vitor Stella, coordenador técnico do Cocoa Action Brasil e um dos responsáveis pela elaboração do currículo de sustentabilidade. E João Eduardo Ávila, engenheiro agrônomo, coordenador de projetos na área ESG das cadeias agropecuárias responsáveis do Imaflora, um dos implementadores do projeto Cacau 2030, coordenado pelo Cocoa Action Brasil. Vitor e João, sejam bem-vindos. Olá, Ana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Seguimos aqui contribuindo com o podcast da IPC. Olá, Ana, Vitor, satisfação estar com vocês novamente aqui. Bom, a gente já está aqui acostumado, né? Nós estamos aqui no terceiro episódio sobre o currículo de sustentabilidade, né? Falando sobre gestões, com os nossos mesmos participantes, mas isso acontece porque eles têm tido uma capacidade de explicar e de trazer informações super relevantes. Então, nós vamos começar, Vitor, com você novamente, porque a gente queria que você explicasse o que significa gestão social no contexto do currículo de sustentabilidade do cacau e qual a sua importância, tanto para o produtor rural quanto para o trabalhador rural. Obrigado, Ana. Assim como as outras temáticas, né, que a gente vem abordando nos episódios do podcast, a gestão social, dentro do currículo de sustentabilidade do cacau, ela visa ancorar a sustentabilidade em seu tripé, o econômico, ambiental e o social propriamente dito. Dessa maneira, a realização do trabalho no campo, seguindo a legislação trabalhista e outras orientações que regem a relação de trabalho rural, é necessária para garantir os direitos dos trabalhadores e dos agricultores, proporcionando condições seguras de trabalho, saúde e qualidade de vida para as famílias envolvidas nesses ambientes produtivos. Então, seguir o que diz a legislação e buscar a ajuda de um profissional da área são práticas que auxiliam os produtores jurídicas, problemas com a justiça e muitas vezes pagamento de multas. Então, por esses aspectos é que a gente traz de maneira tão enfática dentro do currículo essa área temática da gestão social. É muito interessante, né? Porque, mais uma vez, a gente está falando de um aspecto que, se a gente fala individualizado, está falando só de uma questão, né? A gente pensando só no bem-estar do trabalhador, do produtor, mas quando a gente olha o todo, isso vai impactar tanto na produtividade, vai impactar na qualidade da amêndoa de cacau, ou seja, a hora que a gente junta tudo e é assim que tem que olhar, o currículo de sustentabilidade ele permite que o produtor tenha uma propriedade que tenha a possibilidade de ter mais sucesso, né? De ter mais ganhos, de ter mais investimentos, inclusive, né? Muito bacana isso. Mas continuando aqui na gestão social, João, ele também é dividido em classes, né? A gestão social também foi dividida em classes. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa organização, né? Como é que ela foi feita, quais são essas classes, para depois a gente realmente entrar em cada uma delas. Perfeito, Ana. Bom, essa gestão social está dividida em 6 classes, né, perfazendo aí, somadas os outros eixos, né, de gestão da propriedade e gestão ambiental, as 20 classes que compõem o currículo de sustentabilidade do cacau. E a ideia de organizar, de separar os temas em classes mais uma vez, melhorar a organização desses temas a serem abordados em cada um, né? Ou seja, para se conseguir detalhar e ganhar profundidade no que se espera desses temas, a gente separa, né, essas classes, esses temas e coloca e
as práticas que são fundamentais ou prioritárias para cada uma delas, né? Então, nesse caso, a gente está focando nos cuidados essenciais ali relacionados às pessoas, né? E também relacionado aos contratos de trabalho. Então, os eixos, né, as classes são a primeira, legislação trabalhista, depois, período de trabalho, prevenção de acidentes, saúde do trabalhador, moradia e disponibilidade de água potável e utilização de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Muito bom. Vamos entrar então nessa primeira classe, né, Vitor, que fala sobre legislação trabalhista. E nela nós temos uma prática fundamental. Comenta sobre essa prática, sobre a sua importância, para a gente poder dar a dimensão desse tema para o produtor. Claro, Ana, vamos lá. Eu acho que é importante a gente fazer uma consideração aqui, que todas as propostas referentes a essa classe que estão incluídas no currículo, elas estão baseadas em diversas leis relacionadas à legislação do trabalho, né? A gente pode citar aí, por exemplo, a Lei 5889, né, que estabelece as normas reguladoras do trabalho rural, a própria NR 31, que diz respeito à saúde e segurança no trabalho, né, a legislação sobre CLT, inclusive também o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto da Terra. Então, a gente tem aí todo um arcabouço de legislação que foi considerado quando a gente estava nesse processo de construção coletiva do currículo. Dessa maneira, Ana, ter cuidado com essas questões trabalhistas é ter cuidado com todos os envolvidos dentro da atividade. A gente sempre diz que não se pratica sustentabilidade em nenhuma cultura quando a gente não inclui essas pautas de questões sociais, né? Sendo assim, essa classe do currículo, ela aborda tópicos, né, como, por exemplo, os cuidados que se deve ter com o registro de trabalhadores, a idade mínima permitida por lei, né, para um trabalhador exercer funções dentro da propriedade, pontua, né, os trabalhos de maior risco e o que os produtores eles podem fazer para estarem adequados a essas legislações e também traz maior segurança aos colaboradores, né? Entre outros aspectos que eu acho que a gente vai bater um papo aqui hoje. Muito legal. Bom, além da prática fundamental nessa classe de legislação trabalhista, a gente também tem as práticas prioritárias. Então, a gente tem lá, João, registrar e remunerar os trabalhadores de acordo com a legislação vigente e, no caso de parcerias, meios, possuir contrato. Por que que isso entrou como prática prioritária e o que que você pode falar para o produtor sobre esses temas, né? Principalmente sobre essa questão dos contratos com os meeiros. Isso entrou, Ana, porque é uma prática muito comum na cacauicultura, né? Diversos produtores trabalham dessa forma, com meeiros e parcerias agrícolas. Então, não só na cacauicultura, como a gente já disse em outros ambientes, em outros episódios, o currículo de sustentabilidade do cacau ele também extrapola isso e funciona bem para qualquer propriedade rural, né? Então é um documento chave, é reconhecido pelo Ministério da Agricultura por isso. Então se pautar nessas práticas prioritárias e fundamentais que o currículo traz é estar de acordo com a legislação, como o Vitor já destacou. Então o que é sempre bom ser lembrado pelo produtor rural, pelo gestor em relação a essas questões? É olhar para o período do contrato, se está vigente, se não está, como que ele foi elaborado, né? As informações básicas referentes a esses acordos. Lembrar que você vai ter uma outra família ou pessoas ali convivendo no ambiente da propriedade rural, então ter esses cuidados todos e muitas das atividades estarem descritas, estarem muito mais seguro, os registros dos trabalhadores contratados, né, como são feitos, olhar a remuneração, enfim, tudo isso que o Vitor trouxe também em relação à idade, a esse ambiente, né, os cuidados com a juventude, enfim. Então,
Tem uma série de legislações que apoiam esse tema, e isso deve ser uma rotina dentro dos gestores das propriedades rurais, revisitar essas legislações e olhar também para esses contratos e manter tudo muito em dia, muito coerente com aquilo que é a realidade dos acordos, né, dos funcionários e do ambiente de trabalho. Muito interessante. E, Vitor, quando o currículo de sustentabilidade traz o quesito período de trabalho, né? Quais são as práticas que estão ali incluídas e a importância delas para o produtor? Ana, essa é uma questão que ela acaba gerando diversas dúvidas, né, nos agricultores, nos trabalhadores. Então, por isso que a gente também decide trazer esse ponto para dentro do currículo, né? E ali dentro do currículo, a gente acaba dividindo isso em dois aspectos, né? Então, quando a gente fala sobre trabalhadores registrados e quando a gente fala, por exemplo, sobre esses contratos que o João mencionou, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre jornada de trabalho, né, de trabalhadores registrados, os agricultores eles devem estar atentos para que, por exemplo, os seus colaboradores não ultrapassem 44 horas semanais de trabalho. E também que se respeite, né, os dias de descanso remunerado. É importante também atentar-se ao limite de horas extras diárias que um trabalhador ele pode exercer dentro da propriedade, né? Nunca ultrapassando, por exemplo, 12 horas extras semanais. É, então, quando a gente fala de trabalhadores registrados, existe aí uma série de aspectos que o contratante ele deve cumprir para estar aí adequado às legislações trabalhistas, né? No entanto, Ana, a gente sabe que a cadeia produtiva do cacau, é, dentro dela, uma ampla quantidade de produtores, ela é oriunda da agricultura familiar, né? E muitas vezes não há essa relação de trabalhadores registrados. Sendo assim, o currículo também visou trazer, né, algumas dicas para esse perfil de produtor, né? No caso da agricultura familiar, onde não há esses trabalhadores registrados, é importante sempre possuir algum tipo de controle, né? Então, recibos de pagamento, contratos de parceria, que o João muito bem já mencionou anteriormente a essa pergunta, né? Além de manter uma rotina, né, que não seja exaustiva para aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho rural ali, né? Sempre com intervalos de descanso durante o almoço e pelo menos um dia de folga ao longo da semana. Interessante. E a gente fica pensando que é simples, né? Produzir cacau. E, na verdade, o produtor precisa ter esse conhecimento para não incorrer em falhas por desconhecimento, né? Então, ter acesso à informação, acima de tudo, empodera o produtor para que ele possa, tomar decisões que vão fazer com que a produção dele tenha futuro, né? Não só porque ele vai ter mais produtividade, mas também porque ele vai estar seguindo as legislações brasileiras e muito provavelmente tendo produtores e trabalhadores rurais mais felizes e mais satisfeitos. Então, é muito bom a gente poder tratar sobre esses temas com os nossos ouvintes e telespectadores. Mas eu acho que tem um outro ponto que é super importante, o Vitor e João, que a gente precisa abordar, que diz respeito a prevenções de acidentes. Então, João, como é que a gente pode orientar o produtor e o trabalhador nesse quesito? Legal, Ana. Bom, o currículo traz algumas práticas, né, que soam como alertas ali relacionados à prevenção de acidentes. São elas identificar as atividades de maior risco para os trabalhadores, incluir treinamentos para essas funções, né, e adotar medidas para mitigar os acidentes. O objetivo é alertar, né, que as práticas laborais do meio rural são passíveis de riscos e sabendo disso, os produtores, os trabalhadores busquem diminuí-los, né, a fim de ter um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. É,
Um ponto que acho que é legal que o manual de implementação do currículo traz também é que ele sugere a elaboração de um plano de gerenciamento de risco no trabalho rural, por meio de uma ferramenta que é online, gratuita, do Ministério do Trabalho. Então, o produtor pode acessar, né, no site do governo, gov.br, e lá tem toda a orientação, passo a passo de como preencher esse plano. Não é obrigatório, né, é gratuito, então facilita a compreensão do que pode ser estabelecido como uma atividade de risco e as formas de mitigar. O uso desse plano é opcional, pode ser feito pelos estabelecimentos rurais com até 50 trabalhadores contratados, e apresenta em seu sistema a identificação, avaliação e classificação dos riscos e as respectivas medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. Então, mais uma dica valiosa que o Manual de Implementação do Currículo Sustentabilidade traz, nesse sentido de contribuir e alertar dos riscos, né? O cacau é uma cultura que geralmente está consorciado com outras árvores, tem uma quantidade de biomassa que se acumula sobre o solo. Então, desse ambiente agroflorestal, são vários riscos de trabalho que podem acontecer, tanto de manejo da própria planta em si, do tráfico de pessoas, a operação de máquinas, quanto também desse consórcio com as árvores, né, o manejo de poda. Isso tudo são atividades que podem colocar o trabalhador em risco. Então, sempre a orientação é buscar, identificar, proteger e treinar, capacitar essas pessoas. Uma propriedade segura é fundamental, né? A gente realmente precisa ter todo o cuidado com o trabalhador rural para que a gente não tenha que enfrentar. Acho que o pior é colocar em risco a vida de um ser humano, né? Independente das outras consequências, né? E eu tenho certeza que nenhum produtor rural quer isso, então buscar a informação é fundamental e conhecer sua propriedade para entender se ela tem situações de risco também. Outro ponto, Vitor, que também está no currículo de sustentabilidade, diz respeito à moradia e disponibilidade de água potável. A gente sabe que em muitas propriedades rurais, o trabalhador rural mora na propriedade, né? Então, esse é um tema que é super importante. Então, quais são as práticas que dizem respeito a esses dois itens? Ana, esses aspectos sobre moradia, eles devem obrigatoriamente ser considerados pelos produtores que possuem os seus trabalhadores residindo ali dentro da propriedade, né? Todos os trabalhadores da propriedade devem possuir condições adequadas de moradia, conforme diz a legislação pertinente, né? E acho que é válido lembrar que, além de se tratar de condições asseguradas por lei, o fornecimento de moradias adequadas permite que esses trabalhadores e seus familiares vivam com mais conforto, tenham um melhor bem-estar, né? O que também vai favorecer o desempenho das atividades deles na própria propriedade. Então, existem aí alguns parâmetros para produtores que têm esses trabalhadores sobre moradia que devem ser cumpridos por esses produtores, né? Então, os produtores eles devem oferecer condições adequadas a esses trabalhadores que residem na propriedade, conforme diz a própria legislação, né? Então, casas que tenham uma capacidade dimensionada para uma família, né? Lembrando, acho que é sempre importante dizer que é proibida, né, a moradia coletiva de famílias dentro de propriedades rurais, né? Essas casas elas devem ser, por exemplo, construídas com paredes de alvenaria ou de madeira, né? Piso sempre resistente e lavável, né? Ter ventilação e iluminação suficiente também é uma condição exigida dentro dessas casas para os trabalhadores, né? E além, obviamente, de condições sanitárias adequadas, né? E lembrar que alojamentos temporários para trabalhadores sapristas, eles também devem atender, né? No que tange a questão de disponibilidade de água, Ana, além de fornecimento de água ser um direito, né, ele tem impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores.
Então, dessa maneira, o produtor ele deve sempre providenciar água potável e fresca em quantidade suficiente e em condições higiênicas adequadas nos locais de trabalho, inclusive no campo. E é por esses fatores que a gente visou frisar e trazer de maneira explícita para dentro do currículo, né, essas questões de moradia e de água. Muito bom. Acho que é um esclarecimento importante, né? Porque eu acho que ainda pode surgir dúvidas sobre principalmente esses aspectos. Ah, pode ficar todo mundo junto no mesmo ambiente, né? Então, trazer esses esclarecimentos e saber que essas informações, para além do currículo de sustentabilidade, estão disponibilizadas em diversas orientações e na dúvida, nada como buscar o Senar, da sua região, porque com certeza os técnicos lá ou inclusive os técnicos de outras organizações vão poder esclarecer para o produtor rural para que ele esteja conforme a legislação e as boas práticas. E, e aqui um outro item que está no currículo de sustentabilidade que eu já presenciei em loco a importância diz respeito à utilização dos EPIs, né, dos equipamentos. Acho que isso é super importante a gente reforçar, João, e eu queria que você falasse sobre ele. Sim, Ana, claro, com prazer. Os equipamentos de proteção individual são extremamente importantes na prevenção de acidentes de trabalho, né? A gente já trouxe em perguntas anteriores aqui alguns exemplos de dentro do manejo da cacauicultura, como com agrotóxicos, com corte e manejo de plantas, operação de transporte de cargas, enfim, são inúmeras atividades nas propriedades rurais passíveis, né, de acidentes. Então, é, para todas elas tem que haver um planejamento para mitigar esses riscos e os equipamentos de proteção individual são, sem dúvida nenhuma, prioritários no dia a dia desses trabalhadores, né? Soma-se aos EPIs os treinamentos, que a gente já vinha falando anteriormente também. Então, mapear os riscos e capacitar os trabalhadores em relação às operações de máquinas, equipamentos, é, é fundamental para que a gente tenha uma segurança dentro da propriedade rural, zelar, né, cuidar das pessoas que fazem parte ali do dia a dia, para além das questões de moradia, como o Vitor trouxe anteriormente, mas no campo as atividades, todas elas, sem dúvida, podem ser passíveis de acidente. Então, é super importante que esses EPIs estejam disponíveis, né, sejam suficientes, sejam confortáveis para que trabalhem com segurança e, de fato, tenham uma produtividade esperada para aquela atividade. Muito bom. É, Aqui já para a gente finalizar, eu queria que vocês trouxessem para os produtores e trabalhadores rurais quais conselhos, né, quais dicas que vocês dão para eles para que tenha-se uma implementação de uma gestão social eficaz, que garanta o cumprimento da legislação e que promova um ambiente mais saudável e sustentável, tanto para o trabalhador quanto para o produtor rural. Bom, mais uma vez acho que eu vou começar e depois eu passo. O Vitor pode nos ajudar aí com o conhecimento dele de campo e da gestão das propriedades rurais. O que a gente tem visto, Ana, Vitor, é que não só, não vou falar só das propriedades de cacau, mas também de outras culturas, é que os bons produtores, aquelas fazendas modelo, aquelas que a gente olha e identifica uma boa gestão, eles têm feito uma corrida nesse sentido de melhorias, né, tanto de infraestrutura quanto de cuidados com seus trabalhadores, né, os seus colaboradores ali. Então, assim, treinamentos, equipamentos mais modernos e seguros, né, os EPIs que a gente acabou de falar, bons alojamentos, se é um trabalho sazonal, ou moradias, né, alimentação, água, às vezes até internet, se as pessoas estão ali trabalhando de forma temporária e estão longe das suas famílias, a gente vê o investimento desses gestores em relação a ter esse ambiente de lazer também para comunicação com a família, né, para distrair ali nos momentos de descanso. Então são alguns exemplos que a gente vê no campo de boas propriedades que estão investindo nisso,
né, para melhorar essa satisfação, essa qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho. E que impacto que isso traz? Além da produtividade se tornar mais alta, né? Aquela pessoa que dormiu bem, que comeu bem, se sente num ambiente seguro, é bem tratada, ela vai trabalhar melhor, ela vai responder melhor no seu e está treinada também para executar as tarefas com segurança, ela vai ter uma produtividade maior do que aquelas que não passaram por isso, né? E aí o relato de alguns proprietários que a gente conversou e viu nessas fazendas modelo é que geralmente eles não têm tanta dificuldade em encontrar outros colaboradores, porque o investimento que eles fazem, muitas vezes os próprios colaboradores conseguem captar, trazer ou parentes, ou amigos, ou pessoas conhecidas para se juntar no trabalho da fazenda. Então, serve como exemplo, né, são propriedades de referência aí, talvez para que a gente possa se inspirar e trazer mais esse estudo de caso para facilitar os processos de transição de uma propriedade que precisa melhorar na gestão social, né, que se espelhem nessas fazendas, nessas propriedades rurais que estão investindo nisso. Complementando também, Ana, aqui acho que o João trouxe já aspectos muito importantes aqui, né? Eu acho que a gente visou dentro da construção do currículo, né, trazer nessa área temática de gestão social, né, um pouco desse olhar de zelo e cuidado, né, com os próprios produtores, mas também os trabalhadores, né, e visou, de certa maneira, né, trazendo nas diferentes classes e diferentes boas práticas que a gente tem aí também, trazer um pouco de questões, né, que são muitas vezes relacionadas à legislação, mas que muitas vezes também são de fácil cumprimento, né, para que o produtor em si, o dono da propriedade, ele possa ficar atento a isso e trabalhar de maneira mais confortável, né, sempre se colocando, né, dentro da legislação de uma maneira em que ele não tenha problemas, né, com essas questões que a gente sabe que são de fundamental importância. Então, finalizando a minha frase aqui, eu acho que essas diferentes áreas temáticas do currículo, elas acabam se juntando, né, todas de uma maneira para que cada vez mais esses produtores eles possam atingir a eficiência produtiva, né, no que tange questões de manejo da cultura do cacau, mas também, né, essas questões, esse olhar social para que todas as pessoas que estão ali trabalhando ou que estão, de certa maneira, cuidando desse ambiente produtivo, também tenham ambientes confortáveis, né, para que eles consigam desempenhar bem o seu papel dentro da propriedade. Olha, eu queria muito agradecer, João, Vitor. A gente vem numa trajetória de falando sobre o currículo de sustentabilidade desde o primeiro episódio desse ano. Falamos de forma geral e depois entramos nos aspectos específicos. Acho que temos ainda muito conteúdo para muitos outros podcasts para tratar sobre o tema. Acho que a sustentabilidade, o currículo de sustentabilidade é uma ferramenta muito importante na cacauicultura. Para mim, uma das coisas que é mais interessante sobre o currículo foi essa construção coletiva. Ela não é um documento de cima para baixo, mas um documento que foi discutido por toda a cadeia. E a gente precisa cada vez mais falar sobre ele, levar informação para os produtores para que chegue não só aos produtores que estão mais próximos da gente, né? Mas que possa chegar ao produtor que está lá no interior, que está muito distante da indústria, mas que também anseia por informação, que também busca uma propriedade cada vez mais sustentável. Mais uma vez agradecer ao Vitor e dizer que eu espero que a gente tenha outras tantas oportunidades para tratar do currículo de sustentabilidade do cacau com vocês. Ana, eu novamente gostaria de agradecer pelo convite. Sempre muito bom conversar sobre o currículo, conversar sobre cacauicultura com vocês. Acho que a IPC vem desempenhando um papel fundamental
nessa transferência de conhecimento para a cadeia produtiva, né? E espero que continue por muitas e muitas temporadas aí. E para finalizar a minha fala aqui, eu só gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o currículo ele está disponível em diversas plataformas, né? Se você digitar ali na internet currículo de sustentabilidade do cacau, facilmente você vai encontrar esse documento em diferentes plataformas e parceiros do Coco Action, incluindo a IPC, né? Além do currículo em si, nós temos o manual de implementação do currículo de cacau, que explica ali como colocar em prática aquelas ações que estão contidas dentro do currículo, de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira de fácil entendimento e que auxilia os produtores a caminhar rumo à sustentabilidade que a gente, como cadeia, visou trazer no currículo. Por fim, também lembrar, e Ana, você sabe muito bem, que a própria IPC tem diversos vídeos na plataforma da IPC que explicam ali cada uma das áreas temáticas do currículo de uma maneira também muito tranquila, né, bastante visual, que auxilia também os produtores, pode auxiliar os produtores nessa caminhada da sustentabilidade e implementação do currículo. Obrigado mais uma vez, Ana, pelo convite. Queria agradecer também, Ana, pelo convite, satisfação estar com vocês, aprendendo. Obrigado, Vitor. É, tô até com ele aqui, não sei se vai aparecer, mas o currículo, né, fica ali na cabeceira da cama, volta e meia consulta. E, enfim, lembrar que o currículo também é um produto do projeto Cacau 2030, né, o qual o Coco Action lidera, trouxe para o Brasil uma experiência fantástica, e uma Flora tem o orgulho de capitanear as ações do campo ali. A gente implementa isso no estado do Pará, implementou aqui no estado do Espírito Santo, e também na Bahia, o Centro de Inovação do Cacau vem implementando o Cacau 2030, e dentro do Cacau 2030, um dos principais objetivos são as capacitações técnicas para os agentes de extensão rural. Então, muitos treinamentos que a gente já executou dentro do Cacau 2030 estão relacionados diretamente ao currículo de sustentabilidade do cacau, né? E o que a gente vê como fruto disso é, muitas vezes, os profissionais estão cada vez mais aptos a medir esses impactos, medir esse avanço da cadeia nesse ponto, nesses pontos trazidos dentro da discussão do currículo, e também, inclusive, sendo utilizado para medir pontuação em concursos, né, de qualidade de amêndoas. Então, é uma ferramenta fantástica que está super acessível, como o Vitor disse, está na internet, é de fácil leitura. Para além do que a gente traz aqui, existem outros conteúdos complementares ao que está escrito aqui. Então, você consegue, por meio de QR Code ou alguns links de texto, você consegue acessar outros conteúdos, normas, enfim. Então, fica realmente a dica para que as pessoas procurem um currículo e também nos procurem. A gente está super à disposição para continuar essa conversa sobre o desenvolvimento sustentável da cultura do cacau. Atenção, pessoal! Agora você pode ouvir todas as novidades do universo do cacau em áudio. Conheça a Rádio do Cacau no Spotify e embarque no podcast A IPC Explica, a maneira mais prática e divertida de se manter atualizado. Clique no link da descrição, siga nossas redes sociais e entre para a nossa comunidade exclusiva no WhatsApp. Esse foi o AIPC Explica de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.